Eu quero falar com você mais um pouco sobre a fé. A fé é algo que o Senhor Deus nos dá para nós nos comunicarmos com Ele. Em parte todos nós temos fé, mas é uma fé natural. A fé bíblica, aquela que faz com que a nossa oração verdadeiramente toque o coração de Deus, essa nós só alcançamos por meio da meditação nas Sagradas Escrituras. Toda pessoa que quiser ser forte na fé precisa estudar as Escrituras. E hoje eu quero estudar com você uma coisa que me chamou a atenção, que Jesus disse quando ele estava ensinando lá no Monte das Oliveiras. Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Já aconteceu comigo e deve acontecer com você também. Às vezes a gente abre a Bíblia para ler e os nossos olhos vão para um versículo que aparentemente não diz muita coisa para a gente, não fala aquilo que a gente queria ouvir. Muitas das vezes não paramos para meditar naquela palavra que o Senhor está nos dando. Aprenda uma coisa: tudo que está escrito na Bíblia é um ensinamento para nós. Muitas vezes naquela passagem que nós achamos que já sabemos de cor e salteado, que já entendemos tudo, Deus tem algo novo para nos revelar. É dessa forma que nós temos sempre de ficar atentos e pedir: Senhor, me ajuda a compreender o que há de novo aqui. O que o Senhor quer me revelar nessa passagem, que eu ainda não consegui enxergar. E Deus então vai te abrir o entendimento. E você vai ver que ali tem muito mais do que o que você pensava. Naquele entendimento que Ele te abre, está o poder para solucionar aquele problema que parece que não tem mais jeito. Uma coisa que me chamou a atenção foi que Jesus disse que o Pai faz com que o sol e a chuva venham sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Está escrito assim: porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Isso confirma o que disse o apóstolo Pedro, que Deus não faz acepção de pessoas. Muita gente não consegue ser abençoado porque, embora creia que Deus pode, não tem certeza se Ele quer. O doente pode crer que Deus tem poder para curá-lo, mas se ele não tiver certeza de que Deus quer fazê-lo, ele nunca será curado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Se eu não crer que Deus quer me dar a bênção, eu não preciso nem pedir, porque se eu não crer, eu não vou receber. Sempre que formos orar, nós devemos orar de acordo com a declaração daquilo que Deus nos fez entender, porque o poder de Deus opera de acordo com a sua palavra, não é de outra forma. Nunca devemos desprezar aquilo que Deus nos fala, porque tudo que Ele nos faz entender são dons que Ele nos dá. E é com estes dons que Ele nos dá que nós devemos granjear outros dons. Nesses dons que Ele nos concede estão o poder para resolver os nossos problemas. E esta capacidade que Ele nos dá fica conosco para sempre. Nunca vai ser tirada de nós, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Jamais, em hipótese alguma, eles serão cancelados. Então, sempre que eu precisar, eu posso lançar a mão daquela palavra que Ele me fez entender, porque ela jamais vai deixar de funcionar. Se nós prestarmos atenção no que o Senhor nos diz e fizermos conforme o entendimento que Ele nos dá dentro da sua palavra, nós vamos vencer sempre. Mas temos de ficar atento, porque o fitafuso, o gomalástico, o capeta do inferno sempre vai enviar o seu secretário para tentar desviar a nossa fé ou para tentar nos convencer de que nós não vamos conseguir porque nós não somos dignos. O apóstolo Paulo advertiu ao povo da Galácia
dizendo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já pregamos, seja anátema. A palavra anátema significa algo maldito, algo reprovado por Deus. O apóstolo está dizendo aqui aos Gálatas que se alguém dentre eles se levantar para anunciar outro evangelho além daquilo que eles já aprenderam, então essa pessoa fosse excomungada, fosse expulsa de entre eles. Quando o maligno vê que ele vai perder o controle da situação, quando ele vê que você está adquirindo fé e que você vai sair debaixo das garras dele, quando ele vê que o plano dele está indo por água abaixo, ele logo arruma um jeitinho de semear a dúvida no nosso coração. Às vezes surge uma pessoa querendo dizer para nós que a coisa é de outro modo, não é bem como está escrito, que isso era naquele tempo, que hoje em dia não é mais assim. Conversa fiada. Era assim, continua sendo, porque Deus disse: eu, o Senhor, não mudo. E se ele continua o mesmo, a sua palavra também continua a mesma. Se funcionou no passado, na vida de qualquer pessoa, também vai funcionar hoje na vida de todo aquele que crê. Mas às vezes vem alguém, nos conta uma história qualquer, tenta fazer com que a gente deixe de lado aquilo que Deus nos mostrou. Tentam botar no nosso coração algo diferente daquilo que nós sentimos quando nós estávamos lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação. Quando o Senhor nos dá uma revelação, quando Ele abre o nosso entendimento, chama a nossa atenção para algo que está escrito, pode acreditar que Ele está querendo preparar o nosso coração para uma grande coisa que Ele quer fazer na nossa vida. A partir daí é só você ficar atento para não deixar ninguém tirar a sua fé, dizendo que a coisa não é bem assim. Às vezes nós somos provados até ao extremo. Muitas vezes nós precisamos de um tapa na cara para acordar e para tomar uma atitude de fé. Quando aquela mulher cirofenícia procurou o Senhor Jesus, ela estava desesperada porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Ela foi até o Senhor Jesus suplicando que ele tivesse compaixão. Diz assim: eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Acontece às vezes da pessoa estar passando por um problema e ela fica pedindo: Jesus, me ajuda, Jesus, me cura, me liberta, mas Jesus não está respondendo. E não está respondendo por quê? Porque ele não está vendo a fé no nosso coração. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, está escrito: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Então, para receber, eu tenho que crer. Mas se eu não crer, eu não vou receber nada. Aquela mulher, ela sabia que Jesus poderia resolver o problema. Como nós também sabemos que Ele pode tudo. Mas muitas vezes nós não estamos com o coração preparado para receber. Ou às vezes pensamos que pode ser que Ele não queira nos abençoar. Então, ao invés de nós colocarmos diante dele com confiança, nós ficamos implorando que Ele tenha compaixão de nós. Assim era a situação daquela mulher. O Senhor então disse para ela algo que a princípio podia até parecer que Ele estava sendo rude com ela, mas não. Ele estava provocando a fé no coração dela. E as palavras que o Senhor falou com ela entraram nela de tal forma que ela entendeu profundamente, a ponto de ter pronunciado uma palavra que Jesus ficou surpreendido com a atitude dela. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, então, a filha dela ficou sã. Vamos ver o que Jesus disse. Versículo 26 está escrito assim: ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por que ele disse isso? Ele tinha de dar uma sacudida nela. Quando ela foi pedindo misericórdia, Jesus falou para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
ela precisava levar esse safanão, essa sacudida, para ver se despertava a fé no coração. Porque os cananeus... Por que Jesus falou que não era bom pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos? Porque os cananeus eram um povo que não tinham temor de Deus. Os judeus até comparavam eles com cães, porque além deles serem idólatras, eles levavam uma vida imoral também, como a maioria hoje. E eles não eram aceitos pelos judeus, não eram considerados pessoas dignas. Ela própria não se sentia digna de ser abençoada, mas ela precisava que Jesus tivesse compaixão dela, porque não tinha outra saída. Só que a solução do nosso problema começa dentro de nós. Quando nós ouvimos a pregação da palavra e cremos que Deus quer resolver o nosso problema, é nisso que nós temos que crer, que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Temos que crer que Ele quer resolver o nosso problema. Então, quando nós vamos a Ele e temos essa certeza, a coisa funciona. Se nós não tivermos a certeza de que Ele quer nos abençoar, nós não vamos conseguir a bênção. Não adianta orar, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Ele. Mas ainda que a vontade dele fosse ajudar aquela mulher, ele não poderia fazê-lo enquanto ela mesma se julgava indigna de receber a bênção. Está conseguindo me compreender? Se você não crê que você tem direito de ser abençoado, se você mesmo está se excluindo, você não vai ser abençoado nunca. E no caso daquela mulher, duas coisas precisavam ser feitas. Primeiro, ela precisava ver que o modo como ela estava vivendo não era bom, não agradava a Deus. E que se ela continuasse vivendo daquele modo, ela sempre ia estar atraindo o mal para cima da vida dela. Diz a Escritura que um abismo chama outro abismo. Um problema gera outro problema. Por exemplo, uma pessoa endividada que faz um empréstimo para pagar a dívida, ela contrai outra dívida maior ainda. E nunca sai da miséria. Uma pessoa que anda no mau caminho, cada vez mais ela vai se envolver com o mal. Um demônio chama outros demônios, e a vida da pessoa que não é liberta vai de mal a pior. Mas além disso, além de fazer com que houvesse naquela mulher o reconhecimento de que a vida que ela estava levando era desagradável a Deus, Jesus precisava mostrar para ela que ainda assim ela não estava excluída do amor de Deus. Mesmo sendo quem ela era. Ela tinha direito de ser abençoada. E foi isso que Jesus provocou no coração dela. Quando ela pediu compaixão, Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso foi como um tapa na cara. Mas ela não se ofendeu com isso. Pelo contrário, ela reconheceu que do modo como ela vivia, ela não estava agradando a Deus. Mas ela entendeu também que mesmo não sendo boa coisa tirar o pão da boca dos filhos para alimentar os cães se beneficiam com as migalhas que os filhos deixam cair. Aquilo que muitos filhos rejeitam, os cães comem. Não é assim? Então ela rapidamente reconheceu que, apesar de ser uma pecadora, ela não estava excluída do amor de Deus. Ela entendeu que o Senhor a amava tanto quanto ama qualquer outro. E as palavras de Jesus fizeram com que ela pusesse a mente para funcionar. E ela deve ter pensado: peraí, mas os cachorrinhos lá em casa também comem. Isso significa que ao menos uma migalha de bênção ele tem para mim. E foi nessa hora que a fé verdadeira surgiu no coração dela. Foi aí que ela entendeu que ela também tinha direito de ser abençoada. Porque se até os cães são dignos de alimento, ela também era. Então ela se encheu de coragem e disse para ele: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso mexeu com Jesus. Isso tocou o coração de Jesus. E ele então se surpreendeu com a fé daquela mulher, e então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Resultado, ela recebeu o que foi buscar. Às vezes a gente luta, e parece que a coisa não está funcionando. A situação parece que não tem mais jeito. Nem pense nisso. O que pode estar te faltando é um pouquinho mais de entendimento para você. Tem casos da própria pessoa se excluir da bênção.
Eu já ouvi casos de que a pessoa verdadeiramente crê que Deus pode fazer qualquer coisa, mas ela não crê que Deus quer fazer por ela. Quanta gente diz, Deus não quer me abençoar porque se Ele quisesse Ele já tinha feito. A filha daquela mulher ia continuar endemoniada se ela não tivesse acordado para o fato de que mesmo ela estando com a vida toda errada, mesmo vivendo como um cachorro, ela tinha direito à bênção de Deus. Meu irmão, nunca aceite alguém falar para você que você não merece ser abençoado. Não dê ouvidos para aquela pessoa que diz que você não vai conseguir, que você não é digno porque você vive assim ou vive assado. Todos nós temos direito às bênçãos decorrentes da morte de Cristo. Ele não morreu em vão. Ele também não morreu apenas por alguns, não. Ele deu a vida e o sangue dele por mim, por você e por todo aquele que crê. É isso o que nos fala as Sagradas Escrituras. É isso que está no Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, se alguém aparecer pregando para você outra coisa, que essa pessoa seja considerada maldita. Não dê ouvidos à pessoa que fale para você coisa diferente daquilo que está no Evangelho. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, o único Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então preste atenção, o único Filho de Deus é Jesus, é a palavra, é o Evangelho, está ali. Não é outra coisa. Qualquer outra coisa que disserem para você não é de Deus. E ele foi dado para quê? Para todo aquele que crê, receba a vida eterna. Vida eterna significa vida para sempre. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só depois da morte que você vai ter a vida eterna. É agora e depois. É vida para sempre. A nossa vida eterna, ela começa quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço que nós tínhamos de pagar pelo pecado de Adão, que passou para toda a humanidade. E sabe quando é que essa vida vai terminar? Nunca. É vida eterna, para sempre. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E vida com abundância significa vida plena em todos os sentidos. Não só financeiramente, mas em todos os sentidos. Aqui nesse século e no século vindouro. Vida com abundância inclui saúde, paz, prosperidade, amor e tudo mais o que o ser humano precisa para ele viver bem, para ele viver feliz. E essa vida Jesus nos trouxe quando veio ao mundo. E não recebe essa vida somente aquela pessoa que não quer. É para quem quiser. O que aconteceu com essa mulher? Que fique de lição para nós. Temos o direito em Cristo. O Pai jamais negará o que lhe pedirmos por causa do sacrifício de Jesus. Não é por minha causa que Deus me abençoa. Não é pelo meu modo de agir que Deus me abençoa. Claro que importa para Ele que eu seja santo assim como Ele é santo, porque isso é um mandamento. Qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Mas Deus nos abençoa não pelos nossos méritos, mas por causa do sacrifício que Jesus fez por nós. E Ele deu a vida não só por alguns, mas por todos. A graça de Deus ela é de graça para todo aquele que crê. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então sempre haja conforme a fé que Ele te deu. Porque se você fizer assim, pode ter certeza, você vai vencer sempre. Agora eu convido você a unir a sua fé com a minha, fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, o Senhor não exclui ninguém. Jesus disse que todo aquele que vir a Ele, de modo nenhum será lançado fora. E Ele nunca despediu alguém sem dar a bênção. E Ele disse que o Senhor nos atenderia em tudo quanto lhe pedíssemos.
em nome dele. E por isso estamos aqui. E temos a certeza de que o Senhor vai nos abençoar. Porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. O Senhor Jesus disse certa vez para que olhássemos para as aves, que não semeiam nem ajuntam em celeiros, mas o Senhor as alimenta. E ele disse que se o Senhor tem assim cuidado das aves, quanto mais cuidado terá de nós. Oh meu Deus, sabemos que o Senhor nos ama com um amor incondicional. E na certeza desse amor, nós entramos diante de Ti agora para receber a bênção que necessitamos. E fazemos isso em nome de Jesus, porque Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Pois nós agora entramos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, diante do trono da Tua graça, para pedir a Sua misericórdia, pedir perdão pelos nossos erros e clamarmos pelo Teu socorro. Senhor Deus, estenda a Tua mão poderosa sobre essa pessoa que está enferma, essa que já está desenganada pela medicina, essa outra que está passando por necessidades, que já perdeu as esperanças de ter uma vida saudável. Pai, em nome de Jesus, nós determinamos a cura de todas as nossas enfermidades e a solução de todos os nossos problemas. Nós amarramos todo o mal agora, ordenamos que saia de nossas vidas em nome de Jesus. E Pai, e isso é para a glória do Teu santo nome, porque nós somos Tuas testemunhas. As pessoas têm de olhar para nós e ver em nós o Teu amor, o Teu poder e a presença do Teu Espírito. Faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto e nos dê a paz. Obrigado em nome de Jesus. E amém. Graças a Deus.